Hey peoples, e aí? Bacana de volta, notícia, novidade. Recentemente eu gravei um vídeo, há uns dias atrás, falando sobre o contrato de trabalho, o novo contrato de trabalho. Hoje eu venho trazer outro assunto tão importante quanto, que é a troca da carta de condução brasileira pela portuguesa. Você sabe que esse é um assunto que mexe muito com os hormônios das pessoas que estão chegando aqui em Portugal. Então, eu fiz uma pesquisa, eu vi um vídeo do advogado Célio Sauer, eu gosto muito de ver as explicações dele, onde ele destrincha ali os decretos, e eu estava vendo um decreto-lei, os ministros aprovaram um decreto-lei, não está valendo ainda, vamos frisar, vamos deixar muito bem claro, muito bem esclarecido, mas é uma possibilidade logo mais, isso vire lei, isso é um decreto-lei que os ministros aprovaram, como eu falei, os ministros aprovam, existem outras etapas, vamos falar. Eu vou explicar um pouco. Todos os países que fazem parte da CPLP, Vinícius, o que diabo é CPLP? CPLP são todos os países que falam a língua portuguesa e vou falar agora exclusivamente do Brasil, que tem um acordo bilateral com Portugal, por isso existem alguns benefícios aos brasileiros, aos imigrantes brasileiros aqui em Portugal. E um desses benefícios, se tratando de carta de condução, ou CNH, como a gente conhece no Brasil, é que todo imigrante brasileiro que chega em Portugal e vai permanecer no país por 180 dias, ele tem a autorização de conduzir carros leves por 180 dias com a sua carta de condução brasileira. Quando a gente decide residir em Portugal, a gente precisa dar entrada na troca da carta de condução brasileira pela portuguesa, correto? Todo mundo sabe disso, tem vídeo no canal falando sobre isso, inclusive eu passei por esse processo. Existe um processo longo, uma espera longa, que quando passa 180 dias e você deu a sua entrada na manifestação de interesse, que demora um tempo para você ser atendido o processo, passou esses 180 dias, você está irregular no país, portanto você não pode mais conduzir. Então existem multas, tem muita dor de cabeça aí, pesa no bolso. Então, é válida ainda. Quando você recebe o seu título de residência, só então é que a gente dá andamento à troca da carta de condução. Aqui em Portugal, todos os imigrantes, e acredito que todos os imigrantes que fazem parte da CPLP, como eu já falei anteriormente, tem que passar por esse processo. Porém, saiu agora um decreto-lei que não é válido ainda nas leis de trânsito, que quem faz parte da CPLP e tem condução original do seu país, e portanto estou falando do Brasil, todo brasileiro que chegar aqui em Portugal não precisará mais fazer a sua troca da carta de condução em particular. Não são todos os casos, existem casos que não se adequarão a esse perfil, como eu li e como eu vi o advogado falar. Não é modo geral, deve haver algum estudo, deve haver algumas pessoas com algumas restrições que poderão ou não poderão. Volto a frisar, continua valendo ainda a premissa de que depois de 180 dias aqui em Portugal, você necessita realizar a sua troca da carta de condução. Porém, quando este decreto-lei for aprovado, ele já foi aprovado, mas ele não virou lei ainda, ele não é válido ainda, os imigrantes brasileiros que chegam em Portugal para viver, que pretendem trocar a sua carta de condução brasileira pela portuguesa, não é mais necessário. Ou seja, não será mais necessário, não será mais obrigatório realizar a troca da carta de condução. Ou seja, se você tem uma carta de condução brasileira válida, você terá permissão, você terá direito de conduzir aqui em Portugal sem a necessidade de realizar a troca dessa carta de condução. Por que eu quis trazer isso? Porque tem pessoas que já moram aqui em Portugal, que já têm a sua manifestação de interesse entregue, que não tiveram ainda a oportunidade de receber o seu título de residência, portanto, não foram ainda à entrevista do CEF para adquirir o seu título de residência, ficam impedidos. Ou seja, hoje, essas pessoas estão impedidas de conduzir, se já tiver passado os 6 meses ou 185 dias que a gente tem para conduzir com a carta de condução válida. Essas pessoas continuam sem poder conduzir. Porém, assim que for aprovado, assim que virar lei, esses brasileiros com certeza já serão beneficiados, ou seja, os que já estão aqui aguardando o título de residência para que possam realizar sua troca da carta de condução, provavelmente não precisarão mais se preocupar com isso. Provavelmente. Por isso que eu digo,
Possivelmente. Precisamos esperar isso virar lei, virar concreto. Como diz o doutor, precisa haver a alteração do texto, a confirmação e a publicação em geral para que isso seja válido. Então é muito importante, é muito bacana, é um avanço muito importante para todos os brasileiros que dirigem, e como diz aqui em Portugal, que conduzem, que não há mais a necessidade, ou não haverá mais a necessidade dessa loucura, dessa troca da carta de condução. Volto a dizer, por enquanto ainda é válido, ainda tem que seguir todos os processos anteriores, todos os processos se mantêm. Mas logo que vier a notificação, a aprovação, a publicação desta nova lei de condução aqui no Brasil, aqui em Portugal, será muito bom, muito prático, menos dor de cabeça. Quanto menos dor de cabeça a gente tiver para arrumar a documentação, para realizar a legalização, é muito positivo. Eu estou fazendo esse vídeo em lembrete aos que já estão aqui e que já esperam ansiosamente para fazer essa troca de carta de condução, e também para os que pretendem vir, que se preocupam, que se planejam, que estão pensando como vão fazer, como vão se movimentar, vão atrás de quem, vão pagar o quê. Então, daqui a pouco, logo mais, com certeza e muito bom, será aprovada essa nova lei de que todos os países, as pessoas dos países que fazem parte da CPLP, ou seja, países que têm acordo com Portugal, países que falam a língua portuguesa, uma vez chegando aqui em Portugal, não precisarão mais fazer a troca da sua carta de condução, ou seja, da sua carta, da sua CNH, carta de habilitação, como a gente fala no Brasil. É muito bom, é muito bacana, é uma coisa muito prática, quer dizer, menos uma preocupação, mas volto mais uma vez a frisar. Existe detalhe, como lá no texto que o advogado fala, que não está bem claro quais são as regras, ou quem se encaixa neste perfil, quais são as pessoas que estarão, de qualquer forma, obrigadas a fazer essa troca de condução. Eu não sei se serão pessoas que são caminhoneiros, que são Uber, pessoas que exercem uma função profissional com a carta de condução. Talvez essas regras, pode ser que não se apliquem, pode ser que terão que fazer algum processo e terão que ser obrigados a trocar essa carta de condução ou não. Mas não está claro ainda no texto como serão feitos, qual será a aplicabilidade. Eu volto de novo a usar a palavra, não se sabe ao certo como será feito, quais são os trâmites, quem são as pessoas que serão autorizadas a permanecerem com as suas cartas de conduções originais e quais são as pessoas e situações que terão obrigatoriedade de fazer a troca da carta de condução do seu país de origem pela carta de condução portuguesa. Mas independente de que regras seguirão e de quem será autorizado, de quem será beneficiado, é bom, é um passo adiante, é um passo, como eu sempre digo, o governo português, ele privilegia, ele prestigia, ele quer facilitar a vida do imigrante aqui em Portugal, portanto, eles sempre estão procurando meios de facilitar, de desburocratizar esse sistema de troca de documentação, de legalização, enfim, é muito bom, é muito bacana. Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês. Como não é ainda, não está válido ainda, mas daqui a uns meses, daqui a uns dias, daqui a semanas, não sei, as coisas acontecem muito rápido aqui em Portugal, como eu já falei para vocês, essas leis mudam muito. É uma visão, é uma proposta para o futuro muito boa, muito bacana, muito facilitadora, que vai facilitar a vida de muitos imigrantes de forma geral. A troca da carta de condução provavelmente não terá mais a necessidade de haver a troca, de uma forma geral, para quem for beneficiado, para quem tiver o benefício, para quem usufruir desta nova lei que virá aí na frente, em relação a esse tipo de documentação, de legalização, será muito bacana. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Se você não entendeu o que eu falei, se você não compreendeu, se ficou com alguma dúvida, procura nos portais aqui em Portugal, procura ler, procura entender os decretos, pesquisa, se informa, mas provavelmente é o que eu falei, é o que está escrito no texto, no decreto-lei, que foi aprovado pelos ministros, mais uma vez, e que ainda não é lei, mas provavelmente virá a ser lei e beneficiará muitas pessoas. As que já estão aqui, que estão precisando, que estão esperando se legalizarem com o título de residência, para só então buscarem a troca da carta de condução, que é só desta forma que é possível hoje aqui, como os que virão, que não precisarão mais aguardar, estando aqui em Portugal, passando 185 dias de permissão que é hoje,
não precisarão mais se preocupar com esse tempo, ou seja, não existirá mais esse limite. Claro que deve haver alguma regra, deve haver normas. Como eu disse para vocês, sempre há um processo, há um procedimento, há um protocolo a seguir. As pessoas precisam ficar atentas, se informarem melhor, não tirarem o que eu estou dizendo como verdade absoluta ou como lei absoluta, porque primeiro que eu não sou jurista, não tenho como falar de lei. Mas eu estou dando uma informação, mais uma vez copiando de uma certa forma o que eu li e o que eu vi do advogado aqui, do Célio Sauer, que traz umas informações muito pertinentes, muito coerentes, muito bem colocadas. Então eu quis trazer o vídeo, que eu sei que nem todos os meus inscritos e os meus seguidores têm acesso ao canal do Célio Sauer, e trazer essa informação. Logo, logo virá facilitadores, logo, logo virá boas notícias, e assim que for confirmado e virar lei, é claro que eu virei aqui, da mesma forma que eu estou dizendo para vocês que acontecerá, provavelmente vai acontecer. Quando for confirmado, eu trago a informação de primeira mão para vocês aqui. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que eu tenha sido útil. O meu desejo é sempre ser útil para você, de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer mão. Um abraço, aproveita que já está aqui, já dá um like, já se inscreve, já comenta, já curte e aguarda as novas, as boas novas que sempre vêm por aí. Um abraço para você, muito obrigado aos que já estão e aos que estão chegando. Fui!